Pera, o dinheiro não surgiu para facilitar o escambo? Sabe, parece que é entre o outro vídeo, não sei qual dos vídeos é mais antigo, mas agora aqui ele já dá uma versão um pouquinho melhor, sabe? Tipo assim, alguém deve ter soprado lá no vídeo, meu, tá muito viajandona essa história, tá muito infantil, tá muito, né? Vamos ver. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O dinheiro, a moeda, é um conceito tão enraizado nas relações humanas que surgiu em diferentes culturas, de diferentes formas, naturalmente. Muito Viu? Surgiu naturalmente. Ele surgiu naturalmente, sabe? Essas noções elas não precisaram ser construídas como todas as outras. antes dos Estados-nações definirem que determinada moeda Antes dos Estados-nações definirem. Só que isso ele tá tirando da bunda, né? Porque esse vídeo também não tem referência nenhuma. Ele tá literalmente tirando da bunda dele. Ou de narrativas antigas, porque antes de ter materialidade, gente, tá? Até era possível sustentar essa ideia do escambo, e aceitável, vamos dizer assim, dentro do meio acadêmico. Foi realmente durante muito tempo que você não tinha materialidade, entende? Você não tinha achados arqueológicos, estudos antropológicos, sabe? Evolução da história enquanto ciência, em formas de investigação histórica, de construção de metodologia de pesquisa. Essas coisas ainda estavam muito pouco desenvolvidas. Então era muito na época das narrativas, assim, que buscavam justificar hipóteses levantadas. Então havia uma origem filosófica, vamos dizer assim, da moeda a partir dessa ideia de escambo. Por quê? Porque até onde a história conseguia enxergar naquela época ali, dentro das limitações metodológicas e materiais do período, se encontrava vestígios de escambo. Mas ainda não se tinha filtro para entender o que daquele escambo ali era um escambo que estava acontecendo sem relação com povos mais antigos que já tinham essas noções e o que eram experiências de escambo de povos que já haviam tido ou tinham relações com povos que já tinham essas noções. Tá? Então isso até foi utilizado em algum tempo, né? Mas eu estou falando do século XIX. No século XX, já começa a aparecer essa outra versão baseada naquilo que estava sendo descoberto. Né? Então, e aqui ele está negando que todo esse debate existiu. É como se ele estivesse falando a visão do surgimento da moeda que se tinha lá no século XIX. era para ser usada, seres humanos resolvendo problemas do dia a dia inventaram o dinheiro. Mas é um erro acreditar que o dinheiro surgiu a partir do escambo, da troca. O escambo é uma forma bastante adequada de entender a funcionalidade do dinheiro. Para que o dinheiro serve? Mas essa não é a origem histórica do dinheiro. O escambo, você sabe como funciona. Eu tenho aqui 3 galinhas sobrando e quero comer carne de porco. Você tem um porco sobrando e quer algumas galinhas. Isso é muito idealizado, até para a gente pensar no exemplo. Que tu pensa, se eu sou de um grupo que cria galinhas, como galinhas, por que eu vou querer comer porco? Eu sei que porco é comestível, eu tenho o hábito de comer porco, eu sei receitas de cozinhar porco. Não, gente, os povos, eles já criam as suas determinadas culturas dentro daquilo que a natureza oferece dentro do meio deles. Entende o que eu estou querendo dizer? Não tem essa ideia. Isso aqui é um anacronismo. Até para fazer esse exemplo, isso é um anacronismo. Você tem que pensar que já tem uma noção de um mundo de coisas globalizado, onde já tem noção, tem acesso e tem vontades. Né? Além daquela questão que eu já falei, né? Você tem que ter uma noção de excedente. Né? Por que os nossos indígenas não tinham noção de excedente? Porque teriam. Só há noção de excedente quando você tem o que fazer com esse excedente. Né? Um agrupamento produz excedente no sentido da troca, ou se não, quando houve algum erro de cálculo. Mas quando há algum erro de cálculo, esse excedente estraga, vai fora, né? Apodrece, e ele não é desejável. Quando há um excedente desejável, é porque já existe um incentivo para a troca. Então, veja, você não tem por que produzir excedente numa sociedade comunal. Não tem por quê. Você tem que desenvolver essa noção. Né? Para ter ovos para o café da manhã. Fazemos uma troca. Eu te dou as 3 galinhas, você me dá o porco. Ambos saímos mais satisfeitos do que E antes. se você pensar que, não, mas isso é dentro da mesma sociedade, Humberto. Eles já têm as noções, mas um vizinho produz, cuida lá dos seus franguinhos e outro dos seus porcos.
Pô, mas aí você já tem que, para ter essa divisãozinha, você já tem que ter propriedade privada. Tem que ser os seus franguinhos, os porcos do vizinho. Se a sociedade é comunal, os porcos e os franguinhos são nossos. De novo, eu não preciso ter noção nenhuma de excedente nem de troca. Antes da transação. Essa é, inclusive, a forma como a sociedade cria valor. Depois dessa troca, tanto eu quanto você estamos um pouco mais ricos. Olha só o que ele está falando. Ele está dizendo que quando uma pessoa troca uma coisa com outra, se cria valor. Caralho, mano, de onde é que veio esse valor? Porra, se eu tenho uma coisa e troco contigo, essa minha coisa vale aquilo que vale a tua, né? É uma troca de equivalentes, né? Ou seja, de valores que se equivalem, né? Equivalentes, uma troca de equivalentes. Como que numa troca de equivalentes brota valor? É assim que nasce o valor? O valor, então, é só aquilo que eu quero. É só. Não entendi. Não é. O que é o valor? Então quer dizer que para alguém acumular valor, ficar mais rico, outra pessoa tem que ficar mais pobre. Então é isso? Então o ANCAP aqui está dizendo que a economia é um jogo de soma zero, é isso? Olha, isso tá estranho até para um liberal, hein? Porque vemos mais valor nas coisas que temos. O problema do escambo é que ele só funciona se acontecer a coincidência de eu ter algo sobrando que você quer e vice-versa ao mesmo tempo. Isso sim, isso é a questão da introdução da moeda pelo escambo. Mas veja, de novo, as noções de troca vão surgir, tá? Entre grupos distintos, tá? E geralmente condicionadas por situações atípicas, tá? Onde uma população perde parte de uma produção e aí vai ter que trocar lá com outro agrupamento, algo que ele já conhece, coisa assim. Então, no início vai surgir com o escambo, eles vão ter que, olha, oferece-se uma coisa, né? E aí vê o que o outro grupo lá acha daquela coisa e pode trocar. E isso depois vai evoluir para o uso dos metais, tá? Mas, de novo, entre povos distintos, tá? E aí depois que isso, muito depois que isso vai ser praticado internamente. Isso é algo altamente improvável. Na prática, nunca funcionaria. Não deixa de ser, porém, uma explicação muito boa para a... E é isso, né? E aí surge o dinheiro, né? No caso a moeda, para resolver esse problema da troca de equivalentes, né? Então ele funciona assim como o Coringa, é um meio de troca também. Funcionalidade do dinheiro, explicar que problema o dinheiro resolve. O caso mais comum é que eu tenho 3 galinhas sobrando e quero um porco. Você tem um porco sobrando, mas quer outra coisa, sei lá, lenha para fogueira. Isso é uma situação muito mais comum. A sociedade elege algo que todos concordam que é uma moeda, algo que é facilmente divisível, fácil de transportar. Um dos primeiros tipos de dinheiro, por exemplo, foi o sal. Então eu vou na... O sal foi um dos primeiros tipos de dinheiro quando ele foi introduzido como forma de pagamento dos soldados. E se a gente vai olhar as experiências mais concretas de introdução de moeda, 100% dos casos são assim, gente. Isso é uma coisa legal. Quer dizer, o troço tá esfregado na cara dele, né? A própria palavra salário, saca? E ele não entendeu. Porque é assim que o Estado usa aquela ferramenta de crédito que eu falei para vocês antes. Então, como é que ele concede crédito? Bom, eu vou estabelecer ou simplesmente um crédito contábil, ou eu vou dar um token em forma de crédito para aquele que eu pago para trabalhar para mim. E aí, o que eu vou fazer? Para fazer com que as pessoas aceitem esse token ou esse crédito que eu dou para as pessoas que trabalham para mim, que trabalham para o Estado, eu vou cobrar tributo nesse crédito ou nesse token, né? E é isso que vai fazer acontecer a mágica, vamos dizer assim. Então, vou dizer, o soldado recebe o token ou crédito, e aí ele se mantém trocando esse token ou crédito diretamente com o produtor. E aí o produtor vai ter acesso a esse token, que é o que o Estado vai recolher como tributo. Tá? Eu estou aqui fazendo uma simplificação, um processo que enfim, ele demora, ele não é uniforme, ele tem idas e vindas, mas assim, didaticamente é isso que acontece. Então vejam, o salário condiciona o curso da moeda.
E até hoje, de alguma maneira, é assim, tá, gente? Por quê? Porque a moeda entra em circulação através dos gastos do governo. Então, até hoje, ela continua sendo um crédito, né? Ela continua sendo um crédito. Em alguns momentos, ela se torna mais tangível e em alguns momentos menos tangível, né? Nos momentos de desestabilização dos estados, se busca dar maior tangibilidade ao meio de troca. Então, por que que em momentos de guerra, de crise, de transição, o ouro se valoriza? Bom, porque está havendo uma desestabilização do Estado. Aí sempre a galera busca o refúgio do ouro. Hoje em dia busca muito o refúgio dos títulos dos Estados Unidos, porque é o país dominante, né? Ou seja, busca portos seguros, né? Então existem essas duas condições da moeda, mas ela sempre teve desde o princípio essa característica de crédito. Feira da cidade, troco minhas galinhas por sal, compro o seu porco usando sal e você depois pega esse sal, vai lá na feira da cidade e compra a lenha. Isso explica claramente a função do dinheiro, para que ele serve, mas não necessariamente como ele surgiu. De fato, não existem registros arqueológicos de escambo significativo entre indivíduos nas sociedades primitivas. Lógico, ocasionalmente alguém poderia trocar algo com alguém, mas não era uma atividade extensa, uma força econômica. Veja, não havia muito escambo entre indivíduos dentro do grupo, mas havia o escambo entre grupos, entre tribos que se encontravam periodicamente, o escambo era constante. E nesse contexto, o dinheiro perde o sentido, porque os grupos diferentes não se veem com frequência, portanto, não conseguiriam estabelecer um padrão de moeda que seria aceitável. Acaba sendo apenas uma... Esse estabelecimento de moeda aceitável interno é estabelecido pelo Estado, não é as pessoas, gente, vamos utilizar essas conchinhas? Tá, vamos utilizar essas conchinhas. Não, é o Estado que tem o poder da força e vai dizer, agora vocês vão utilizar essas conchinhas porque eu estou utilizando essas conchinhas para pagar as minhas contas e vocês vão ter que utilizar essas conchinhas para pagar as contas de vocês comigo. Entre estados não rola isso porque não tem nenhum estado para dizer, olha, eu quero essas conchinhas. Então a gente entre estados vai utilizar essas conchinhas. Não, aí você tem que buscar ou o produto em si ou depois o ouro, porque o ouro vai ser utilizado também internamente pelas suas próprias características. Por exemplo, uma das moedas mais antigas, assim, a moeda assim, metálica surge na Lídia, né? Mas eu acho que a mais famosa das antigas vai ser o dárico. E o dárico, na verdade, ele vai ser um instrumento de dominação do Império Persa, do rei Dario, né? Ele vai cunhar a moeda e vai exigir a tributação nessa moeda, e assim ele vai controlar a área do tamanho do império, sabendo a área que tinha que pagar naquela moeda. Entendem? Então, assim, entre estados, o ouro vai assumir essa função, porque os estados vão entender que o ouro é bom para controlar internamente isso, que eles já fazem. Então aí você pode pegar o ouro lá do seu vizinho, desmanchar e botar a sua cara nesse ouro e vida que segue internamente. Entende? Você não precisa recorrer a esse idealismo para fazer essa explicação se você tem registros históricos disso que eu estou falando. Tanto das anotações contábeis dos estados, como entre estados. Como a abertura de minas, o controle sobre as minas. Tudo isso tem documentado sempre a partir de uma ação do Estado, não o contrário. Então como é que você vai presumir o contrário se a materialidade diz o oposto? Entendem o idealismo nessa explicação do liberal? Troca simples. Tudo indica que os primeiros agrupamentos humanos funcionavam de forma muito similar a algumas tribos seminômades brasileiras hoje em dia. Embora os nativos brasileiros possuam itens pessoais, malocas próprias, equipamentos próprios, a parte central da economia da aldeia, a produção de alimentos, é comunitária. Todos... Olha ele descobrindo a diferença entre bens de uso pessoal e meios de produção, né? Então ele descobriu que o indígena poderia ter uma roupa, um pente, um colar, uma pulseira, mas aquilo que era do interesse comum, que servia para a produção do grupo, era socializado, né? Então por isso não existia nem noção de excedente, nem noção de troca entre eles, né? Incrível, as coisas estão na cara do cara, mano. E ele não...
saem para caçar, todos ajudam na roça, todos ajudam na cozinha e no final das contas todos comem. Ao final, ninguém precisa de dinheiro e aqueles que produzem um pouco mais na aldeia acabam tendo como recompensa o reconhecimento dos demais, apenas isso. É um sistema baseado na confiança. Eu vou trabalhar hoje para alimentar você que está doente e vai ficar na sua maloca, porque eu confio que amanhã, se eu estiver doente e tiver que ficar na minha maloca, você vai sair para caçar e vai trabalhar para me alimentar. Não é um sistema perfeito, eventualmente leva a disputas. De novo aquela ideia de que tu tem que ter vantagem, saca? Esse é o problema, eles não conseguem ler o mundo sem a lente liberal do presente. Do tipo assim, porra, o cara ficou doente ali, mano. O cara ficou doente, então assim, eu não tenho que estar trabalhando pra ele, cara. Eu vou trabalhar hoje porque amanhã, quando eu ficar doente, ele vai trabalhar pra mim. É isso que ele disse ali. Ele não consegue entender que se você não tem essa lógica individualista, o que deve existir para a existência do indivíduo é o grupo. Então vejam, não interessa o fulano que está doente para a produção do grupo. O que interessa é que o grupo precisa produzir, porque coletivamente o grupo produz para sua própria existência. Entende? É isso? Então você não vai haver, porque agora ele vai começar uma viagem muito louca, sabe? Ele vai começar a avisar, não, mas eu tenho preguiçoso sempre, não sei o quê. Como se existisse noção disso, de tirar vantagem, sabe? Quando que, na verdade, qual é a lógica? A lógica nesse tipo de sociedade comunal é, para minha existência ser possível, primeiramente eu tenho que garantir a existência do grupo. Eles não conseguem pensar dessa lógica. Por quê? Porque eles nasceram numa lógica individualista e naturalizam essa lógica individualista, que até quando eles vão olhar uma experiência de relação comunal de produção, como no caso dos indígenas, eles tentam forçar uma lógica individualista dentro de uma lógica coletivista. Mas via de regra funciona bem e sem necessidade de escambo ou dinheiro. O problema desse sistema é que ele não é escalável, ele só funciona num grupo pequeno, porque todos se conhecem e todos interagem entre si com muita frequência. Tanto que os primeiros registros de escambo aconteceram justamente entre grupos, mas a confiança que funciona bem num grupo pequeno não tem escalável. A questão de não ser escalável, eu não sei, aí é um pouco controversa, porque tu tem que pensar que tipo de tecnologia tu tá utilizando para fazer isso. Eu não afirmaria isso. Agora, uma coisa sim. Por que que a sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção se tornou dominante? Porque, em comparação com as sociedades comunais do período dos choques civilizacionais que produziram a sociedade baseada na propriedade privada, essa nova forma de organização social, baseada na exploração, né, na divisão de classes sociais, ela era mais produtiva. Isso é fato, isso é concreto, e todo marxista admite isso, né? Por exemplo, o capitalismo. O capitalismo é a mais bem acabada, mais produtiva até então, forma de desenvolvimento das sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção. Então, esse grau de produtividade ele é possibilitado pela exploração. Agora, o que a gente está dizendo? Olha, se a gente quer uma sociedade sem essa exploração, né, nós temos que acabar com a propriedade privada dos meios de produção. E aí, qual é a ideia comunista? A ideia comunista é que o comunismo é a superação do capitalismo. Então, uma vez que nós já temos desenvolvidas as forças produtivas a ponto de a escassez não ser mais um problema, a ponto de dispormos de tecnologia para termos produtividade, nós não precisamos mais continuar reféns de uma organização que concentra riqueza, gera problemas sociais. Então a gente pode superar esse modelo a partir do momento que as condições já estiverem dadas. Então veja, não é uma questão assim, o comunismo, gente, não é uma ideologia primitivista. Nós não vamos voltar para o neolítico, nós não vamos voltar para a organização tribal. Não, nós temos que superar a atual organização com grandes níveis de produtividade. Né? Para quê? Não para acumular, mas para dar conta da sociedade grande e complexa que a gente tem. Tá? Esse é o grande lance.
escalabilidade ela falha em grupos maiores, porque se torna impossível todo mundo conhecer todo mundo, confiar em todo mundo. Como você está num grupo grande, Não é isso que o comunismo diz, que tu tem que conhecer todo mundo e confiar em todo mundo, tá? não conhece todo mundo, se você fizer algo para alguém que não conhece, não há garantia que esse estranho estará por perto para te dar algo quando você precisar. Você começa De novo, a lógica individualista dentro de relações comunais de produção, saca? Isso é uma outra coisa muito difícil de entender, gente. Na transição socialista, também vai acontecer uma transição cultural. Entende? Por quê? Porque a cultura, ela embora retroalimentada, um reflexo da materialidade, das relações materiais de produção. Né? Hoje a gente pensa assim porque nós somos condicionados a relações de produção que nos obrigam a uma lógica individualista. Se nós não tivermos, por mais altruístas que nós possamos ser, se nós não tivermos um cuidado em garantir o nosso, a gente morre de fome. Por quê? Porque o mundo é pautado por uma lógica individualista. Agora, a partir do momento que o mundo passar a ser pautado por uma lógica coletivista, social, automaticamente, durante este processo de transformação, também se transforma a cultura. A materialidade, a produção da materialidade mudando, produz uma alteração na estrutura cultural também do nosso entendimento. Então você não vai ter esse tipo de relação que ele está dizendo ali. Porque nós voltamos lá para o mesmo caso da aldeia, mesmo sendo num comunismo de luxo totalmente automatizado. A lógica individualista, isso eu quero dizer, inevitavelmente vai ser superada a partir do momento que as relações de produção deixarem de ser individualistas. E, de novo, eu não estou tirando isso da minha cabeça, que nem ele está fazendo no discurso dele. Por que eu estou dizendo isso? Bom, porque se a gente olhar para a história, nós vamos ver que em todos os momentos da história, as relações de produção vão pautar as formas culturais. As formas culturais vão ser impactadas pelas mudanças nas relações de produção. Tá? Ainda que haja um circuito de mão dupla entre infraestrutura e superestrutura, né? Uma moldando a outra, é impossível desancorar a cultura da materialidade que produz essa cultura, ou seja, das relações de produção. Desconfiar que tem pessoas que não estão trabalhando o suficiente, a confiança decai. Ou seja, o dinheiro surgiu não como uma forma de permitir trocas, mas apenas como uma forma de garantia para quando o sistema de confiança falha. E a prova de que o dinheiro não evoluiu a partir do escambo é que, mesmo muito depois do dinheiro ter sido inventado, o escambo continuou sendo algo comum entre grupos diferentes. Bem mais adiante na história, quando navegadores portugueses que já usavam dinheiro rotineiramente queriam fazer trocas com tribos africanas no final do século XV, eles seguiam um protocolo de escambo sem linguagem que já era usado há milênios antes disso. Pense na dificuldade, você tem coisas, quer trocar por outras coisas, mas aquele grupo onde você está não... Isso e não tem materialidade, de novo, tá? A não ser entre povos que já tinham essas noções. E essas noções elas vão ser introduzidas ou por sociedades baseadas na propriedade privada ou pelo contato com essas sociedades. Não fala sua língua. Como fazer esse escambo? Como negociar? Acontece que existe um protocolo de escambo desde a antiguidade. Ninguém sabe quem inventou, mas sempre funciona. Um grupo, quando encontra outro grupo, usa gestos para deixar claro que é um encontro amistoso. Por motivos óbvios, isso é muito importante. Em seguida, apresenta os bens que tem para trocar. Deixa o outro grupo pegar e ver os bens e julgar por si só o valor deles. Mas não vai embora. Só vai embora quando o outro grupo apresentar bens que você também considere no valor adequado pelaquilo que você ofereceu. Novamente, não é um sistema perfeito, mas é extremamente eficiente dadas as condições, e você consegue fazer trocas com pessoas que sequer falam a sua língua. Funcionou por milênios em perfeição e ainda é usado em situações de contatos com tribos no interior do Você deve ter visto num filme, sabe? Brasil. Portanto, escambo é uma atividade importante, mas não foi daí que o dinheiro surgiu. Porque lembra, o dinheiro surge dentro de um grupo que concorda que aquele determinado ativo, seja sal, seja conchas, ouro ou papelzinho colorido, é uma moeda aceitável. Mas como vimos, os... Saca? De novo, concorda. Então imagina, gente, olha só, vamos usar o sal. Massa, o sal, beleza, votei no sal. Não, fulano lá votou em concha. O outro lá com o babá. Não, gente, não, ninguém escolhe nada.
Sabe? Você escolhe usar o real? Não, você usa o real, você está no Brasil. Se você ir viajar, sei lá, pro Chile, você vai ter que chegar lá e vai ter que comprar o peso chileno. Você tem que pegar o seu realzinho numa casa de câmbio, trocar pelo peso chileno. E assim é para qualquer lugar do mundo. Grupos originais não precisavam de dinheiro porque eles usavam o sistema da confiança. O que aconteceu então? O dinheiro surgiu como um mecanismo de garantia de confiança quando o grupo cresce demais. Originalmente não tinha nem a ver com garantir trocas justas, apenas registrar quem estava contribuindo muito ou pouco para o bem-estar do grupo total. Será que ele esbarrou em alguma coisa relacionada aos registros contábeis, é isso? Para controle do Estado? Agora ficou confuso, ficou estranho em relação ao outro Fácil vídeo. ver que o sistema de confiança funciona bem com grupos pequenos de caçadores-coletores, ou grupos seminômades como eram os nativos brasileiros originais, porque são grupos pequenos, todos conhecem todos. Todo mundo faz a contabilidade mental de quem está contribuindo e quem não está contribuindo. No momento que a agricultura permitiu... De novo, não tem contabilidade nenhuma, cara. A questão é quanto que precisa de comer, saca? É assim, ó... vai vir a minha família pro almoço de Natal. Quanto de comida que eu tenho que ter em casa? Não tem a mesma coisa. Dentro de um pequeno grupo comunal, é a mesma coisa. Olha, quanto é que a gente tem que produzir aqui para alimentar essas bocas que estão aqui? É simples, não tem assim, não. É como se fosse uma caderneta. Não, o filho mais velho hoje comeu demais aqui. Eu vou tirar aqui, pegou o iogurte ali, depois o todinho, pai pegou o todinho do irmão dele. Então amanhã ele vai ter que ficar sem esse todinho, porque ele já tinha tomado a cota de todinho dele hoje, pegou o todinho do irmão dele. Saca? Não, cara, não. A aglomeração de muita gente, o problema da confiança voltou a aparecer. Mesmo nas aldeias, com o sistema de confiança, podem começar a surgir os aproveitadores, os free riders, aqueles que fazem corpo mole, que está sempre doente, que nunca quer trabalhar, porque ele sabe que sempre vai ter comida, então por que se preocupar? Isso, porém, lógico, precisa ser controlado. Se o incentivo para todos é não fazer nada, em breve ninguém fará nada. Entendeu? Incentivo. Não tem um incentivo tipo, fica vivo? Né, o bando precisa existir, precisa sobreviver. Saca? O incentivo é o quê? Só existe um tipo de incentivo para essa galera: ficar mais rico que os outros. Se não existe essa possibilidade, eles não conseguem entender outro tipo de incentivo. Pequeno grupo, o incentivo interpessoal, a mãe brigando com o filho, o irmão reclamando com o irmão, é suficiente para evitar esse problema. Principalmente quando o número de pessoas torna impossível todos conhecerem todos, acaba-se criando um sistema ótimo para os free riders. Free riders. Free rider, né? Eu sou o cavaleiro livre, né? Eu sou free rider. Free rider, olha, eu já tinha visto muito jeito de chamar a pessoa de preguiçosa, cara, mas free rider eu não tinha visto não, cara. O que garante a falha daquela sociedade. Dá para entender então a proposta de dinheiro surgindo como, olha, se você está doente e é incapaz de ir lá ajudar a arar a terra junto com os demais, pelo menos cata umas conchinhas aí para mostrar que você quer contribuir com a sociedade, mostrar boa vontade para se integrar com os demais. É uma prova de mínimo esforço, simbólico mesmo. É isso, então, se eu tô doente... Entendi, é isso que ele falou, galera? Que assim, então, se eu tô doente, eu não consigo produzir pro grupo, pra eu não ficar devendo pelo fato de eu ficar doente, eu cato conchinha. Então, mas se eu tô doente e não posso trabalhar, eu posso ir catar conchinha, é isso? E aí essas conchinhas aí... Caralho, mano, isso não faz o menor sentido, cara. Para mostrar boa vontade com aqueles que estão assistindo, talvez até usado para ensinar crianças sobre a importância do trabalho. E isso, não escambo, acabou gerando dinheiro. Mas veja, o fato dele ter surgido como uma forma de confiança... Tudo isso para negar que o Estado podia escolher um token, que podia ser uma conchinha, pode ser qualquer coisa, e dizer, olha, é isso aqui que vocês vão usar. E como ele não tem a explicação para isso, que na verdade é cobrar tributo nisso, e ele quer negar isso, né? Esse é o lance. Ele não pode entender esse argumento, porque se ele entender esse argumento, ele vai dizer, puta, velho. Então, o Estado é necessário, saca? Então como ele não pode aceitar isso, porque ele é ANCAP,
ele tá construindo essa maluquice aí que tá tentando explicar aí. Alguém tá entendendo isso aí? Você tá assistindo isso? Não tá entendendo isso aí? Não tô entendendo, cara. Quer dizer, como assim, conchinha, cara? Não muda o fato de que ele é, essencialmente, uma ferramenta perfeita para a alocação de recursos escassos. À medida que o grupo crescia e crescia, a desconfiança sobre quanto cada um tinha feito de trabalho aumentava. Aliás, essa alocação de recursos escassos que ele fala ali é justamente onde entra essa contabilidade do Estado como um otimizador. Entende? Porque, vejam, antes da moeda token, né, o Estado ele tinha que recolher tributo em espécie, e a espécie era o produto que era produzido pelas famílias, né? E para que as famílias tivessem acesso a essas coisas que as outras famílias produziam, o Estado tinha que reorganizar a distribuição dessas coisas. Então havia uma questão de saber dividir isso, de como viabilizar essa divisão, essas trocas. Não, quando você cria o token, né, o próprio mercado faz isso, que é algo que inclusive os liberais usam como argumento, né? Que o mercado resolve essas coisas que a gente não consegue resolver. Mas só que eles não conseguem perceber que isso se estabelece a partir desse facilitador que o Estado cria a partir de uma demanda que ele mesmo tinha. Porque aí, em vez de ele mesmo ter que estar organizando essa distribuição, ele pode utilizar esse token, porque esse token vai ser utilizado para fazer essas trocas e organizar essa distribuição. Tá? E, de novo, isso a gente tem materialidade. Claro, eu estou dando um salto enorme, tá? Mas esse salto é didático. Mas se a gente for olhar, mesmo entre idas e vindas, esse processo ele vai começar a acontecer. Né? Ele não é um processo estanque, né? Que hoje tem, amanhã não tem. Não, tem idas e vindas, mas ele acontece. A gente pode dizer que foi assim que surgiu. Tá? Aquela coisa que originalmente era só simbólica do cara doente fazer alguma coisa para mostrar que estava contribuindo com algo, se tornou a única maneira de manter a contabilidade e garantir que todos têm interesse em produzir na sociedade. Mais do que isso, se tornou uma ferramenta excelente para registrar o que é mais escasso e o que é menos escasso. Dada a origem do dinheiro, dá até para entender por que muita gente busca o comunismo. Em última análise, busca uma visão exata do grupo pequeno e isolado, da tribo. Não, cara, não, isso aí é primitivismo, é outro papo, nada a ver, meu. Nada a ver. Nada a ver. Ninguém quer voltar pro Neolítico, tá maluco, cara? Provavelmente isso está gravado em nossa herança cultural, talvez até em nossa herança genética. Olha só, a cultura é estanque, entendeu? A cultura é estanque, gravada na nossa herança cultural. Ele não consegue entender que a cultura é dinâmica, sabe? Não, a cultura é essa. E isso, eles pensam assim mesmo, por isso essa ideia do homo econômicos, tá? Então, se hoje a gente troca, pá, tem noção de valor, de propriedade privada e tal, então a gente sempre teve. Se hoje a gente tem essa cultura, a gente sempre teve. É isso que ele tá mais ou menos dizendo, está, herança cultural, né? Genética, olha que loucura, mano. É muita psicodelia. Posto que usamos isso por tanto tempo. A própria visão de algumas pessoas como dinheiro como algo injusto, precisar trabalhar para viver e coisas desse tipo. De novo, tá? Algo injusto, precisar trabalhar para viver. Gente, que loucura, cara. Não tem como viver sem trabalho não, mano. Saca? Gênero humano é fundado no trabalho, né? É o que nos faz humanos. Então, assim, comunista nenhum é contra o trabalho, cara. E muito menos, o dinheiro é mal e tal. Assim, outra coisa, como eles fazem somente avaliações morais, porque o lance é esse, saca? Como eles não podem admitir os problemas estruturais que estão no capitalismo, eles têm que fazer com que esses problemas aparentem ser morais. Estão entendendo? Aparentem ser morais. Então, eles maquiam os problemas estruturais a partir de avaliações morais. Então, eles não conseguem compreender que nós, né, que olhamos o mundo a partir da lente do materialismo histórico e dialético, não fazemos avaliações morais, porque para nós o pouco importa, não que não possam ser feitas avaliações morais, mas não é isso que pauta a sociedade. O que pauta a sociedade é a dinâmica da materialidade, daquilo que existe, né? Tanto enquanto algo material, quanto aquilo que é fruto das relações materiais de produção.
mostram claramente o arquétipo do freerider tribal. De qualquer forma, a informação descentralizada, distribuída, ampla que temos hoje poderia levantar a questão: será que seria possível esse retorno hoje ao sistema de confiança tribal? E o fato é que não, porque embora tenhamos agora já a tá posição naquela fase do teórica vídeo, tá acabando, de todo que ele só vai falar a ideologia dele. Que nem ele meteu o Bitcoin lá no outro vídeo, ele vai dizer, não, não dá. Entendeu? Eu não faço ideia do que é comunismo, eu não faço ideia do que eles propõem, mas eu vou dizer aqui que não dá, porque, enfim, eu tô aqui só para defender a minha ideologia mesmo. É mais ou menos isso que todo mundo conhecer todo mundo, as relações entre as pessoas são esporádicas, porque simplesmente na nossa aldeia global tem gente demais. Não dá para manter um sistema de confiança se você faz negócio muito esporadicamente com cada pessoa. No final das contas, a única forma que nos resta é o dinheiro, é o livre mercado para controlar a escassez das coisas. Única coisa. É a única coisa, entendeu? A única coisa. Como é o que a gente usa hoje, eu não sou capaz de entender que já usamos outras coisas e que, portanto, é absolutamente provável que um dia a gente use outras coisas. Agora, só o dinheiro. Olha só a analogia que ele vai fazer. Aliás, como eles curtem analogia, né? Porque como eles não conseguem sustentar o que eles dizem a partir da materialidade relacionada ao objeto que eles estão tentando explicar, eles fazem uma analogia. Eles pegam alguma coisa que não é aquilo que eles estão tentando explicar e dizem, olha só, é como se isso fosse isso, aquilo fosse aquilo, então pronto, entendeu? É sempre uma analogia maluca. Tal como o nosso osso da mandíbula, que não tinha nenhuma utilidade e acabou evoluindo com o tempo para nos dar uma audição excelente, a moeda surgiu como uma mera forma de estabelecimento de confiança, mas evoluiu para se tornar a eletricidade que mede as sinapses da economia, em última análise viabilizando a nossa rede neural social. Algumas pessoas sentem falta do osso adicional da mandíbula, mas o fato é que ganhamos algo muito mais valioso. Nossa sociedade, no tamanho que existe, com grau de informação disponível para todos, só permite uma forma ótima de controle de recursos escassos: o livre mercado, o dinheiro. Quanto menos Só uma, moçada, só o dinheiro, entendeu? Sei lá, os milhares de anos antes do dinheiro que a galera deu um jeito de gerir aí, sei lá, que tinham cidades com milhares de pessoas, não existiram, porque só tem o dinheiro. Controlado pelo governo, melhor. Obrigado por sua... Acabou, não, chega, deu. Acabou, agora ele vai vender algum cursinho ali, deu pra bola dele.